Amém. Então, pode bater palma, não tem problema. Então, vamos adentrar a carta de Filipenses, capítulo 1. Capítulo 1. Então, vamos ler desde o início. Paulo diz assim: Paulo e Timóteo, escravo de Jesus Cristo, escrevemos a todo o povo santo em Cristo Jesus, que está em Filipos, incluindo os bispos e os diáconos. Que Deus, nosso Pai e Senhor Jesus Cristo, lhes dê graça e paz. Todas as vezes que penso em vocês, dou graças a meu Deus. Sempre que oro, peço por todos vocês com alegria, pois são meus cooperadores na propagação das boas novas. Então, na propagação do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o fim, até o dia em que Cristo Jesus voltará. É apropriado que eu me sinta assim a respeito de vocês, pois os tenho em meu coração. Vocês têm participado comigo da graça, tanto em minha prisão como na defesa e confirmação das boas novas. Deus sabe do meu amor por vocês, da saudade que tenho de todos, com a mesma compaixão de Jesus Cristo. Ora, para que o amor de vocês transborde cada vez mais e continue a crescer em conhecimento e discernimento, quero que compreendam o que é verdadeiramente importante, para que vivam de modo puro e sem culpa até o dia em que Cristo voltar. Que vocês sejam sempre cheios do fruto da justiça, que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Quero que saibam, irmãos, que tudo o que me aconteceu tem ajudado a propagar as boas novas, pois todos aqui, incluindo toda a guarda do palácio, sabem que estou preso por causa de Jesus Cristo. E por causa da minha prisão, a maioria dos irmãos daqui se tornou mais confiantes no Senhor e anuncia a mensagem de Deus com determinação e sem temor. Então eles estavam presos, mas anunciavam, sabiam que Paulo estava preso, mas estavam anunciando a mensagem do Senhor. Então, ali no versículo 15 diz assim: é verdade que alguns anunciam Jesus por inveja e rivalidade, mas agora o fazem por boa vontade. Este prego por amor, pois sabem que eu fui designado para defender as boas novas. Aqueles que, no entanto, anunciam Cristo por ambição egoísta, não com sinceridade, mas com o objetivo de aumentar o meu sofrimento enquanto estou preso. Mas nada disso importa. Sejam as motivações deles falsas, sejam as motivações verdadeiras, a mensagem a respeito de Jesus Cristo está sendo anunciada. E isso me alegra. E continuarei a me alegrar, pois sei que com as suas orações e com o auxílio do Espírito Santo, isso resultará em minha libertação. Minha grande expectativa e esperança é que eu jamais seja envergonhado, mas que continue a trabalhar corajosamente, como sempre fiz, de modo que Jesus seja honrado por meio do intermédio que eu viva, ou que eu morra. Pois, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas, se continuar vivo, possa trabalhar e produzir fruto para Cristo. Na verdade, não sei o que escolher. Estou dividido entre os dois desejos. Quero partir e estar com Cristo, o que me seria muitíssimo melhor. Contudo, por causa de vocês, é importante que eu continue a viver. Ciente disso, estou certo de que continuarei vivo para ajudar vocês a crescer na fé e experimentar a alegria que me traz paz. E quando eu voltar, terá ainda mais motivo para me orgulhar em Cristo, pelo que Ele tem feito por meu intermédio. O mais importante é que vocês vivam na sua comunidade de maneira digna das boas novas de Cristo, pois então, quando eu for vê-los novamente, ou mesmo quando ouvir a respeito, saberei que estão firmes e unidos em um só espírito, em um só propósito, lutando juntos
pela fé que é proclamada nas boas novas. Não deixe intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Isso é um sinal de Deus de que eles serão destruídos e vocês serão salvos, pois vocês receberam o privilégio não apenas de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Estamos juntos nessa luta. Vocês viram as dificuldades que enfrentei no passado e sabem que elas ainda não terminaram. Então aqui Paulo encoraja seus irmãos a permanecerem firmes, a continuar pregando a palavra, a continuar na caminhada e não desistir, mesmo diante das dificuldades. Então, essa frase é muito importante que nós venhamos meditar em cima dessa frase, que está aí na carta de Filipenses 1:21, que fala assim: porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Se nós estamos vivos aqui, é para que nós venhamos entender que tudo isso é para Cristo. A nossa vida, a centralidade da nossa vida tem que estar em Cristo. O nosso mover é Ele. Ok? Então aqui Paulo estava preso, né? E ele não estava dizendo isso porque ele estava no culto animado e nem vivendo o seu melhor momento terreno. Ele estava aguardando o julgamento, podendo ser condenado à morte. E assim ele declara algo extraordinário, que o viver dele era Cristo e o morrer era lucro. Então, o que é importante nós adentrar aqui? Paulo não vivia a sua vida no conforto. A vida de Paulo, desde que Paulo teve um encontro com Jesus, a vida dele se tornou a levar o Evangelho. Assim temos que ser nós. Quando nós realmente encontramos com Jesus, nós temos a obrigação, um entendimento da nossa consciência de que a nossa vida agora não é mais para ser gastada ao nosso bel prazer, e sim para Cristo. Cristo tem que ser a centralidade da nossa vida. Cristo tem que ser a centralidade no nosso caminhar, no nosso entendimento. Então, o que Paulo está dizendo que viver é Cristo não é apenas crer em Cristo, não é apenas frequentar a igreja, como muitas vezes a gente pensa, é frequentar a igreja, estar na igreja, mas sim é fazer que Cristo seja o centro absoluto da nossa existência. Quando nós entendemos que Cristo é o centro absoluto das nossas existências, aí assim, a gente começa a ter sentido, propósito e direção. Então, o significado de viver em Cristo é que Cristo agora é o motivo das nossas decisões. Cristo é o padrão do nosso caráter. Ele é a nossa referência. Cristo agora virou propósito no nosso trabalho, na nossa família, aonde quer que estejamos, Ele virou o propósito principal. Ele virou a nossa prioridade. Amém? Então, Cristo agora é o centro de tudo. Tudo está no controle dele. Nós entregamos o nosso governo nas mãos de Cristo. Nós não temos mais nenhum governo sobre a nossa vida. Nós vivemos direcionado através da sua vontade e ensinamento. Amém? Então, Cristo, Ele vira o sentido do nosso sofrimento, vira o sentido da nossa perseguição, vira o sentido onde que a gente entende que agora Cristo é a nossa verdade. Não existe mais nenhuma verdade a não ser Cristo na nossa vida. Paulo já dizia isso na epístola ali de Gálatas 2:20, quando ele fala: já estou crucificado com Cristo, assim já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim, porque vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus, quem me amou e se entregou por mim. Então o que Paulo está dizendo aqui? Que agora o governo da minha vida não é mais meu, o governo da minha vida agora é Cristo. É Cristo que me direciona, é Cristo que me impulsiona a andar na verdade, porque meus olhos agora estão em Cristo, o padrão de caráter, o meu modelo principal. Então, quando Paulo fala que morrer é lucro, isso faz sentido para quem vive realmente em Cristo. Quando eu vivo realmente em Cristo, aí eu sei o que é morrer. Entendeu? Para quem vive para dinheiro, morrer é perda. Para quem vive para a fama, morrer é perda.
Para quem vive para si mesmo, morrer é medo. Tem medo de morrer, porque ainda eu não sei quem é Cristo na minha vida. Então esse medo me toma o meu ser, toma conta do meu corpo, toma conta do meu entendimento, toma conta de todo o meu entendimento. E não é para isso que Cristo nos chama, quando nós sabemos e quando nós temos um encontro verdadeiro com Ele. Amém? Quem vive para Cristo sabe que morrer é estar com Ele. Morrer é descanso da batalha. Morrer é recompensa. Morrer é plenitude. E Paulo ainda continua, falando sobre a vida dele, que se ele morresse agora, seria bom porque ele estaria com Cristo, mas se ele vivesse, seria para proclamar o Evangelho, não para poupar a sua vida, mas proclamar o Evangelho. Nesse retiro, eu acredito que muitas pessoas foram esmiuçadas, porque a palavra, o tema desse retiro, que era trocando o palco pela cruz, a performance pela mesa, esse tema esmiuçou muitas pessoas, assim como me esmiuçou também, porque foi o momento de a gente saber que a nossa vida não é nada se nós não estivermos com Cristo. Se nós não vivermos verdadeiramente para Ele, de nada adianta. Assim como a palavra fala, se eu quiser ganhar a minha vida, eu vou perdê-la, mas se eu perdê-la por intermédio de Cristo, eu vou ganhá-la, porque eu serei e eu saberei qual será a minha recompensa. Amém? Então, ele não tinha desejo de morrer ou fugir de pregar a palavra, mas porque ele tinha certeza da eternidade. Romanos 14:8 diz assim: porque se vivemos para o Senhor, vivemos para o Senhor, e se morremos, também morremos para o Senhor. Tudo que eu faço é para Ele. Tudo que eu faço na minha vida é para Ele. Então tudo que fazemos é para o Senhor, e a nossa vida é para Ele, e para Ele nós vivemos, porque a nossa vida está centralizada na vontade dEle e nos ensinamentos de Jesus. Amém? Então, quando nós entendemos que a nossa vida está centrada nos ensinamentos de Jesus e na sua vontade, agora nós começamos a entender que nós temos um propósito. Nós não estamos aqui por acaso, como muitas pessoas falam, nós viemos por acaso ou vivemos por acaso. Não estamos por acaso. Nós sabemos porque nós estamos aqui, quando eu tenho um encontro verdadeiro com Jesus. Amém? Então agora o equilíbrio não é o viver aqui de maneira sem sentido. O viver aqui agora é Cristo, sabendo que eu espero lá, sabendo que eu vou encontrar lá, quando eu gastar a minha vida nesse lugar, quando eu pregar o Evangelho e sofrer todas as perseguições. Porque se a gente pensar que a gente não vai sofrer perseguições, a gente está muito enganado. No momento que a gente fala da verdade, muitas pessoas se opõem à verdade, Então eu começo a entender que a morte é somente do corpo, porque o direcionamento agora é viver com Ele na eternidade. Amém? Então o que a gente tem que entender nessa noite, enquanto eu tiver fôlego de vida, assim como Paulo falava, eu preciso alcançar pessoas, falar do Evangelho, falar do caráter de Jesus e falar da cruz. Que a cruz, como a gente falou no retiro, é lugar de sacrificar o meu eu. Meu eu agora é anunciar a palavra de Jesus. Amém? Foi isso que Paulo fez, foi isso que Paulo gastou a sua vida. Como a gente pode ver no Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas 9:23 nos diz assim: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque viver Cristo envolve cruz antes da coroa, envolve o sacrifício antes de ser premiado, antes da premiação. Amém? Então, essa noite, que a gente possa entender
o que essa frase principal que Paulo deixa ali em Filipenses 11, 21. Viver é Cristo e morrer é lucro. Que a gente possa meditar e entender que no momento que eu trago a importância para a minha vida, esquecendo quem Cristo é, minha vida ela começa a ser um processo egoísta. Eu começo a entender que os meus prazeres se tornam importantes acima daquilo que Cristo quer para nós. E nós, como igreja do Senhor, nós como crentes verdadeiros, cristãos verdadeiros, Cristo não pode deixar de ser a centralidade da nossa vida. Nós precisamos entender que os ensinamentos dele é para serem vividos. Nós precisamos entender que agora as nossas decisões estão ancoradas nele. O direcionamento da minha vida é para ele. E quando eu começo a ter esse entendimento, eu começo a entender que agora tudo começa a fazer sentido para mim. Aí eu tenho umas perguntas, né, que definem tudo, que eu trago para que a gente possa meditar. Se hoje sua vida terminasse, seria lucro? A resposta depende de outra também. Se hoje a sua vida já é Cristo, hoje tu vive para Cristo, não é sobre quanto tempo você vive, é sobre quem você vive, quem você está vivendo hoje. Está vivendo Cristo? As suas atitudes, a maneira de você viver, está vivendo Cristo? Você está se direcionando em prol desta verdade? Paulo diz que ele largou tudo ele considerou como esterco, tudo que ele considerou como nada, perante aquilo que há de vir, perante Jesus Cristo. E nós, dentro desse pensamento, nós também temos considerado muitas coisas como perda, temos largado mão de tudo e deixando que Deus venha agir no nosso ser, temos buscado centralidade e prioridade em Jesus Cristo. É isso que buscamos, é isso que tentamos entender. Mas quando nós conhecemos, aí assim a gente começa a entender que Jesus é o cerne importante na nossa vida. E largamos mão e vivemos agarrados, ancorados nele. E a nossa vida começa a ser conduzida por ele, né? Se Cristo não é o centro, hoje é dia de realinhar. A gente precisa realinhar a nossa vida. Se Cristo ainda hoje não é o centro, precisamos entender que ele precisa fazer parte, que ele precisa ser o centro da nossa vida. Se você anda dividido, hoje em dia de entender que Cristo, ele quer ser um contigo, um só caminho, um só propósito, para que você possa viver a vontade de Deus. Amém? Se você vive para si, hoje é dia de renunciar ao teu eu e viver para ele. Entender que ele é o motivo da tua vida, que ele é prioridade na tua vida. Amém? Então, quando Cristo se torna o centro, a vida tem propósito. Quando Cristo é o meu série principal, eu já não tenho mais medo da morte, porque eu vou entender que a minha vida é para ser gastada por ele. Amém? Que eu vou gastar a minha vida por ele, eu vou viver para ele, vou andar obedecendo seus ensinamentos, na sua direção, na sua vontade. Glória! Então, podemos entender que nesta noite, que nosso entendimento venha a se abrir e que a gente possa continuar em toda aquela direção que a gente teve lá no retiro, onde a gente falou de renúncia, falou de sacrifício,
falou da mesa, onde que a mesa cura os nossos problemas, muitas vezes problemas de personalidade que nós temos. A mesa cura tudo, porque a mesa é relacionamento, a mesa é intimidade. Que nós devemos entender e buscar em Cristo Jesus. Amém? Então, Romanos 14, 7, 8 diz assim: porque nenhum de nós vive para si mesmo, e nenhum de nós morre para si mesmo. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, e nenhum de nós morre para si mesmo. Se vivemos, é para que o Senhor é para o Senhor que vivemos, e se morremos, também é para o Senhor que morremos. E quem encontra Cristo, encontra tudo. Glória. Filipenses 3, versículos 7 ou 8. Diz assim: pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo Jesus. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo, meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar Cristo. Glória. Então, Paulo, ele abandonou tudo. Paulo era um cara que tinha um conhecimento nato. Era um cara que ele era um fariseu, onde tinha todo o conhecimento, que a gente pode ver que na carta de Paulo ele tinha uma boa oratória, porque ele pregava em qualquer lugar, assim como ele pregou em Atenas, como a gente pode ver lá em Atos, ele pregou em Atenas. Ele tinha o poder de persuasão, e com todo esse conhecimento que ele teve, toda essa bagagem que ele tinha, ele deixou toda aquela bagagem como nada diante dos conhecimentos, diante da busca que ele tinha por Jesus Cristo, diante do encontro que ele teve por Jesus Cristo. Então, ele pegou e gastou a sua vida no longo da sua caminhada, até o martírio, quando ele foi decapitado pelo Império Romano. Ele gastou a sua vida a anunciar a palavra. Ele não tinha medo de gastar a sua vida em anunciar a palavra. Ele se sacrificou pela palavra. Não só ele, como os muitos discípulos se sacrificaram pela palavra. Não negociaram a palavra. Não teve medo de morrer. Não só ele, como muitos contemporâneos, como a gente conversou e a gente falou no retiro. Ao longo da história da igreja, muitos morreram anunciando o Evangelho de Cristo. E nós temos anunciado o Evangelho de Cristo onde quer que estejamos? A gente vê que o mundo hoje em dia, muitas pessoas carecem, buscam, estão atribuladas, atormentadas, em depressão, muitas vezes, querendo dar cabo da sua própria vida. E nós muitas vezes nos escondemos, não anunciamos a palavra do Senhor, não falamos desse Jesus que nos encontrou e fez com que a nossa vida agora tivesse sentido. É isso que nós temos que pensar essa noite. O que nós estamos fazendo? Será que nós temos feito a diferença lá fora? Será que nós temos sendo luz ou sal, como a palavra nos fala, lá fora? Temos feito a diferença? Pois só estamos nos alimentando dentro de quatro paredes da palavra e guardando para nós mesmos, sem fazer a diferença lá fora. Cristo nos chama para que nós venhamos fazer a diferença lá fora. Cristo encontrou Paulo para que ele pudesse fazer a diferença, encontrar vidas, pregar o Evangelho. E assim é nós.
enquanto nós não tivermos nesse entendimento que nós precisamos falar do Evangelho lá fora, quantas pessoas estão se perdendo? Quantas pessoas estão indo para caminhos errados? Se nós, que somos luz, não estamos conduzindo essas pessoas a conhecer verdadeiramente quem é Jesus. Nós precisamos mudar o nosso entendimento. Nós precisamos tomar isso como verdade na nossa vida e viver Cristo verdadeiramente. Se nós estamos vivos hoje, é para que nós possamos anunciar a palavra e viver Cristo verdadeiramente. É isso que Jesus espera de nós, que nós venhamos viver Cristo. Amém? Então, eu queria que nós pudéssemos refletir sobre, se nós vivemos Cristo não é um peso. Se nós vivemos para Cristo, Cristo é liberdade. Morrer não é tristeza, e sim esperança. Porque se eu vivo Cristo, eu tenho tudo. Ele é meu tudo. Quem vive Cristo aqui, encontra Cristo lá. Estará com Ele lá. Amém? Então, para não me delongar muito, que a mensagem ela já foi falada, ela foi direcionada, eu queria dizer para vocês essa noite que nós viemos nos deleitar na carta de Filipenses. É uma carta que encoraja a igreja, encorajou a igreja naqueles tempos, que vem encorajar a igreja também nesses tempos. Que a gente possa entender que a nossa vida é para pregar o Evangelho. E ali Paulo encoraja os irmãos a permanecer na fé, a permanecer na verdade e a gastar a sua vida por Jesus Cristo. Que nós venhamos entender isso essa noite também, que a nossa vida é para também encorajar os nossos irmãos na fé, que eles não venham desistir da caminhada e que eles possam viver Cristo. Então, a palavra foi breve, mas acredito que foi uma palavra com grande efeito nos corações dos irmãos. Não é eu que falo, mas sim que o Espírito Santo venha falar com vocês. Eu não sou nada, mas Cristo em mim, Ele é poder. É poder para falar a verdade, é poder para encorajar os meus irmãos, é poder para que as nossas vidas venham para ser gastas por Ele. Amém? Então, quero que todos possam baixar sua cabeça agora e orar ao Senhor.